Esse seria o hino do Corinthians. Corinthians. O cara tava soltinho. E olha que rola uma dificuldade para falar português. O português é ruim. Casim nunca foi unanimidade no Corinthians. Pelo contrário, a torcida cansou de pegar no pé do atacante inglês naturalizado turco. Mas depois do gol importantíssimo marcado por ele na vitória sobre o Avaí, esse cenário mudou radicalmente. Para chegar a essa conclusão, é só dar uma olhada na internet. O jogador se tornou o rei dos memes, repercussão gigante nas redes sociais. Quando você coloca essa camisa, você se sente forte, porque você tem 5, 6, 7, 8, 10 milhões de torcida atrás de você. Eu acho que esse momento é mais importante em minha carreira, porque é muito decisivo para mim. Eu fico feliz, não para fazer o gol, para ajudar meu time, porque eu, um jogador, não gosto de fazer nada. Não gosto só falando. Eu gosto de fazer também. É a primeira vez na minha carreira, eu fico muito tempo na banco. Eu não gritar, eu não falar nada, só trabalho. E a minha oportunidade chegou. Apesar desse momento tão especial na carreira, o Casim vai voltar para o banco de reservas contra o Fluminense. Jô está de volta após cumprir suspensão. Na defesa, Pedro Henrique entra no lugar do suspenso Balbuena. E no gol, com Cássio na seleção brasileira e Walter machucado, Kaique será mantido. Enquanto Matheus Vidotto, que nem treinou, deve procurar outro clube para jogar no ano que vem. Algo que poderia render alguma turbulência, mas com a proximidade da possibilidade de título, o ambiente é de tranquilidade. Tranquilidade e ansiedade. Se vencer o Fluminense quarta-feira em Itaquera, independentemente dos outros resultados, os corintianos vão comemorar a conquista, nesse caso garantida matematicamente. E o Casim vai aprender a falar direitinho a palavra heptacampeão. Agora nossa fica humildade. Quando é campeonato na mão, quando tem taça, pode falar tudo. Eu vi como se fala? Heptacampeonato. Eu vi heptacampeonato na social media. Fica tranquilo. Quantos jogos mais? 4? Tem 4 jogos mais, muito pouco tempo. Nossa espera um ano inteiro, pode esperar mais um mês. Ô, Casim, calma aí, Casim. Mais uma rodada. O Corinthians já tá doidinho pra soltar esse grito garganta. Já soltou na última rodada com o gol do Casim, né? Mas é legal, né? Legal ver o Casim dando essa volta por cima. Você acha, ô Facincani? O Casim a gente já viu aí, a gente já sabe, não é titular, o Jô retorna na próxima rodada, o Casim volta pro banco. Você investiria nesse jogador para a próxima temporada, para estar no grupo, ano de Libertadores? Não. Não? Não. O Casim, ele teve 2 pontos fora da curva na carreira. Temporada 2012 e 2013 no Feyenoord, da Holanda, em que ele fez 13 gols. E a temporada 2003-2004 no Brighton and Albion, da Inglaterra, um time da divisão inferior, da 3ª divisão naquela ocasião, em que ele fez 6 gols. De resto, de toda a carreira do Casim, que começou em 2002 até agora, ele nunca marcou mais de 5 gols por onde passou. Né? Ou seja, um atacante que tem números inexpressivos para a necessidade do Corinthians. Né? Nas oportunidades em que teve no ano, não aproveitou. Foram raras? Não foram raras até. Teve certos jogos em que entrou no segundo tempo, poderia ter feito mais com a camisa do Corinthians. É um atleta que tem raça, que briga, tudo, mas não é disso que o futebol necessita. O futebol necessita de um bom jogador também, ainda mais o Corinthians no ano que vem, podendo perder o jogo para a Libertadores. Eu não apostaria no Casim, repito. Né? No ano passado, com o Coritiba, teve uma série de jogos, não conseguiu marcar mais do que 3 gols. O Fábio Carille falou que ele necessita de uma sequência. O ano passado ele teve a sequência e não conseguiu jogar. Em outros momentos da carreira, no Galatasaray, no Fenerbahçe, em tantos clubes maiores, ele também, que o Coritiba no caso, né, mais expressivos, pelo menos em termos de projeção mundial,
o Casim não teve sucesso e equipes até melhores tecnicamente, mais qualificadas. Então, diante do que foi a carreira do Casim, do potencial que ele pode demonstrar, eu não apostaria. Chamar até a atenção, os números baixos do Casim chegando para uma responsabilidade tão grande que é o ataque do Corinthians, onde passaram craques que balançavam a rede com a facilidade. Mas o gringo da favela tá feliz, vai falar heptacampeão já com a maior facilidade. Facincani, vamos colocar na tela agora? Agora eu me lembrei, o Facincani pode ajudar o Casim com a pronúncia. Com certeza. Manda um áudio lá pro Casim, com calma, eu gostei pronunciando. Como é que é o nome do time que ele jogou na Turquia? Fenerbahçe. Foi muito bem. Você tá vivendo uma grande Pergunte fase, ao Facincani. Como é que é o time da Inglaterra que ele jogou da divisão inferior? O Brighton Albion. E o sorriso depois da pronúncia, sempre vem. Olha lá. Para tudo! Vocês ficam rindo, Não. Você tá bem. Você tá muito Bom, nessa boa fase que o Casim e o nosso amigo aqui vem vivendo, vamos com os números do Corinthians de 2017. Facincani, dos números que estamos apresentando na tela, o que mais te impressiona nesse Corinthians, nesse Brasileirão da atual temporada? Impressiona, por exemplo, a campanha com mais vitórias, né? São 20, para um time que até agora fez um segundo turno bem regular, ainda se mantém, né? Com um número bastante expressivo. Melhor defesa não é um número que me surpreende para o Corinthians ao longo dos anos, né? Já tem tido a melhor defesa do campeonato. E melhor mandante, né? Você jogar em casa muito bem, melhor visitante sempre é muito importante também. O Corinthians tem esse equilíbrio muito importante de você jogar tão bem dentro como fora de casa. O segundo turno foi um segundo turno ponto fora da curva para mim em termos de desempenho. Não que o Corinthians tivesse a mesma situação no primeiro turno, que aí sim foi, né, muito além do esperado. Mas o Corinthians também não era um time para ter o desempenho ruim que teve naqueles primeiros 35, 40% do segundo turno, né? Um time que teve derrotas em sequência, de que teve uma campanha de rebaixado no segundo turno no campeonato. O Corinthians poderia ter tido um segundo turno um pouco mais condizente com o que foi a campanha do primeiro turno, mais equilibrado, não um viés de baixo tão grande, que você sai de um aproveitamento de mais de 80% e cai para um aproveitamento de 33%. Poderia ter tido um aproveitamento de 55%, 60%, que seria algo mais aceitável. Mas por isso que no total desta campanha, na junção do que foi o Corinthians no campeonato, o título está entregue em boas mãos. Olha, números impressionantes realmente aí do Corinthians. O primeiro turno, tô contigo. O primeiro turno do Corinthians, para mim, que é o total fora da curva, e aí acrescenta, né, reforça ainda mais esse quadro que a gente está vendo aí no nosso telão. Vamos falar um pouquinho do Flamengo, porque o Flamengo, que no final de semana perdeu para o Palmeiras, enfrentou uma verdadeira saga, né? Para voltar aí, uma odisseia para voltar de São Paulo, mas finalmente chegou ao Rio de Janeiro e já treinou. Veja aí na reportagem da Caroline Patati. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro mais de 12 horas depois do previsto. O voo na noite de domingo foi cancelado depois que o aeroporto de Congonhas ficou fechado por várias horas, segundo a Infraero, devido a um drone. Se não bastasse isso, a outra aeronave com o time, que deveria sair de São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, atrasou mais de 40 minutos. Associe isso a uma derrota por 2-0. O resultado, caras bastante fechadas na chegada. Principalmente fora de casa a gente não tem conseguido realizar bons jogos, isso é verdade, né? Principalmente os 90 minutos tem sofrido gols e o poder de reação não é o mesmo quando a gente joga dentro de casa, né? Por isso a gente está oscilando bastante, por isso a gente não está na posição que a gente quer ficar. Tenso, normal, depois dessa pérdida e bueno, creo que asimilarlo y saber que tenemos que enderezar el camino, ¿no? Siempre hay presión, siempre. Todos los juegos son de altísima presión y más después de esta derrota. Que fue un gol muy tempranero, había mucha ilusión y después del juego que se había hecho acá contra Cruzeiro se había tomado confianza y las aspiraciones era lograr un buen resultado también contra Palmeiras. O time só chegou no Ninho do Urubu depois das 4 horas da tarde. Mesmo assim, teve treino. Uma atividade leve, recreativa, com direito até a gol do Muralha. Em meio a tantos problemas, uma notícia animadora. Pela primeira vez depois da lesão no joelho, Hever apareceu no gramado aqui do CT do Ninho do Urubu. E a expectativa é que ele esteja à disposição para o primeiro jogo da Sul-Americana.
O trabalho ainda é de transição. Acontece separado do restante do grupo. O jogador se machucou no primeiro jogo contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana, em outubro. O Flamengo volta a campo quinta-feira, às 9 horas da noite, contra o Curitiba, lá no Paraná. Tá aí, notícias do Flamengo com a nossa repórter Caroline Patati. Flamengo que não tem muito tempo para se lamentar da derrota contra o Palmeiras, porque já tem um coxa pela frente. Mas, Facincani, essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo perigando ficar fora da Libertadores, pelo menos até o momento. Pelo Brasileirão, ainda tem a Sul-Americana. Quanto pesa a derrota para o Palmeiras? Claro que pesa. Pesa pelo fato de agora o Vasco estar colado no Flamengo. Pesa pelo fato do próprio Rueda precisar ter um pouquinho mais de convicção nas escalações que ele tem feito e tem escolhido com os atletas do Flamengo. A zaga que jogou no último final de semana, uma zaga muito fraca, né? É o que o Flamengo tem de melhor? Talvez, mas eu acho que em alguns momentos outras opções poderiam entrar em campo, né? Você entrar com uma zaga, o Pará, o Rodolfo, o Rafael Vaz e o gloriosíssimo René, você sofre demais, né? São jogadores que não têm o poder de marcação dos melhores. E olha o Hever muito ali pelo na contrário, imagem, o Hever voltando a caminhar ainda. Ainda com dificuldade. O Flamengo deveria ter jogado mais protegido, sabendo que o Palmeiras é uma equipe que dentro de casa é muito incisiva. O Flamengo dentro de campo se mostrou uma equipe, sabe, né? Que qualquer coisa estava bom. O Flamengo tem precisado de uma injeção de ânimo. Então, eu não sei de onde tem faltado essa comunicação. Se é o Rueda, com esse jeito mais polido dele trabalhar, de ser um cara muito educado, eu acho isso belíssimo por parte da personalidade do Rueda. Não é uma pessoa que, não é que ele não sente a derrota, mas ele não quebra o equilíbrio, né, psicológico. O trabalho dele é sempre muito linear nesse sentido. E tem alguns jogadores que talvez queiram funcionar mais na base das chicotadas. Só pode ser, porque não é possível. E isso passa também muito pela cultura do brasileiro. O brasileiro precisa entender também como é que funciona, como é que pensa um estrangeiro, como é que o Rueda trabalha. Tem muita gente ali, ó, que está mal acostumada, né? Que precisaria o próprio Rueda também trazer um pouquinho, não de personalidade, mas de mostrar de fato o que realmente é o Flamengo, como é que se mostra e como é que se prova o trabalho dele. Então são situações que alguns jogadores precisam no Flamengo sair da zona de conforto para sentirem realmente na pele o quão importante é a necessidade de jogar lá. Pegando essa brecha de sair da zona de conforto, eu compartilho aqui com você e com o Calheiros, a sensação que eu tenho, prestando atenção enquanto você responde, é que o Flamengo não aprendeu a reagir às pancadas. Foi assim na eliminatória da Libertadores, foi assim na ausência do Diego, agora na ausência do Guerreiro. Em uma derrota que venha mais forte, o time não aprendeu a reagir com a pancada. Porque tem gente que é a famosa frase, se não vai no amor, vai na dor. Não foi no amor, apanhou, aprendeu. O Flamengo apanha e não aprende, ele se afunda mais. É a tal da raça, a tal da vontade. Eu acho que é até mais grave. É um time diferente. Eu acho isso. Eu acho que não é nem questão de aprender. Eu acho que o que torna mais grave a situação é que parece que é o DNA desse time. A indiferença na vitória, na derrota. O que está faltando, o que é nítido está faltando, é vibração. Ou seja, ânimo. É aprender a sofrer. Você pode sofrer com a eliminação, com a derrota numa Copa do Brasil pelo título. Sofre porque você tem que ter o luto. Sim. Mas você tem que aprender. Sofreu, bacana, a vida segue. Mas isso vem lá de cima também, não vem? Eu acho. Ele não tá sabendo sofrer. É reflexo lá de cima. Eu acho a diretoria do Flamengo, em muitos momentos, muito passiva. Diretoria que aceita demais a derrota, diretoria que precisaria entrar com mais peso no vestiário, se não é o Rueda, mas o diretor de futebol, né, senhor Rodrigo Caetano, né, presidente Bandeira de Mello. Os senhores precisam mostrar para esses jogadores que jogar no Flamengo não é jogar num time protegido pela diretoria, como em muitos momentos o Bandeira de Mello deixou claro, meus jogadores são os protegidos, eles, né, jogam mal, mas aqui no Flamengo todo mundo é unido. Não é questão de união, não, é questão de profissionalismo. Se o cara não tá rendendo, você tem que cobrar do cara, eu te pago caro pra isso. Você tem que jogar, você tem que se mostrar com mais empenho aqui, acolá, tá errado aqui, jogar assim é diferente. Rueda segura um pouquinho esse jogador, dá uma prensa pra ver como é que funciona, mais personalidade ao Flamengo. Você falou em queda de rendimento, e tem muitos jogadores do Flamengo que, olha, nos últimos jogos despencaram tecnicamente. Claro. Cito algum deles aqui. O próprio Cuejá parece que acomodou. Desde que foi fixado aí como titular,
no meio-campo. O William Arão ainda oscila, tem partida que ele vai muito bem, mas o Pará, que tem sido capitão, caiu demais o Pará. Nós elogiamos contra o Palmeiras. Paquetá e o Vinícius Júnior que entrou para dar o movimento. E os que mostraram má vontade, indignação. Os meninos, né? Vamos falar de novo desse jogão Grêmio e São Paulo amanhã em Porto Alegre.